Centro Latino-Americano de Projetos Inovadores. Esse é o CLAP. E nós estamos começando agora mais um Conexão CLAP, com o objetivo de ecoar histórias que inspiram, histórias que têm ponto de virada, histórias que têm muita luz, mas que também têm ali dias mais difíceis, chuvosos, de sombras, histórias de empresários e empreendedores que se destacam nas suas áreas de trabalho e que vão compartilhar com a gente um pouco dessas experiências, para que todo mundo possa entender que nem tudo são flores, não é mesmo? Gelson Veda, da Veda Interiores, aqui com a gente, estreando o Conexão CLAP. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Emily. Que alegria estar aqui estreando esse quadro, né? Fazendo parte desse momento. Fiquei muito feliz com o convite, né? Estou no CLAP já vai fazer um ano e ser escolhido para iniciar esse projeto aqui, para mim é de uma grande honra, né? Eu espero compartilhar as coisas da vida real do empresário e das conexões que o empresário tem que fazer para poder crescer, né? Se desenvolver e influenciar de certa forma na sociedade. E isso é muito importante, a gente não está aqui para focar nas dores, mas está aqui para passar por elas, falar que acontece mesmo, que você aí do outro lado que está empreendendo, que está descobrindo novos desafios e novas possibilidades, também pode conseguir esses novos passos com o dia a dia, mas especialmente que você não está sozinho, que tem muita gente aqui do outro lado que também está tentando bastante e pode te ajudar, pode compartilhar alguns aprendizados com você. E aí a gente já começou falando dessa tua relação profissional, né? Porque é como a gente costuma se apresentar para o mundo, né? O Gelson Veda, da Veda Interiores. Sim. Mas se você pudesse se apresentar hoje, se você pudesse não, você pode. Eu quero te pedir para se apresentar sem falar do que você é profissionalmente. O Gelson é um cara muito família, um cara super comunicativo, brincalhão, que gosta de brincar, de ir pro sítio, né, lidar com a família, gosta dos animais de casa, amo cachorro, gato, eu gosto muito de contribuir também, sou apaixonado em leitura, apaixonado em documentário, gosto muito de conhecer pessoas novas também, amo viajar, a falar sobre negócios também é uma coisa que me apaixona muito, né? Acho que é um pouquinho do que é o Gelson, dentre tantas facetas do que é realmente a gente no dia a dia, né? E você encerrou falando de negócios, então isso me faz acreditar que esse Gelson, que tem esses gostos ali mais próximos, mais familiares, com valores ali de comunhão, também leva isso pro Gelson Veda, pro Gelson profissional. Sim, eu acho não, né? Eu tenho absoluta certeza que não tem como você separar o CPF do CNPJ, né? Quando o Gelson senta aqui, o Gelson Veda, ele senta para falar da vida dele pessoal, mas ao mesmo tempo, quando eu saio ali fora, né, eu também saio representando a minha empresa. E a mesma coisa quando eu entro lá dentro, ou entro na casa de algum cliente, ou sento em alguma mesa para falar sobre negócios, as duas coisas estão relacionadas, porque o profissional que eu sou e onde a nossa empresa está e vai chegar ainda mais, tem a ver com os meus princípios, os meus valores. É impossível você separar, né, uma coisa da outra. Então, ao mesmo tempo que eu preparo o meu CPF, né, o Gelson, com a minha família, com os meus amigos, nas minhas viagens, eu não estou diferindo, né, do Gelson que vai cuidar da Veda Interiores. Né? Então, assim, eu sempre tomo muito cuidado de que as duas coisas sempre estejam caminhando no mesmo sentido, né? Porque eu acho que a base de tudo são princípios, e quando a gente também tem esses princípios enraigados na vida pessoal, você leva muito esses valores para a vida profissional. Com toda certeza, isso faz com que você se conecte com pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos princípios, e que te proporcionam aquela relação Uma de conexão. intimidade, né? A bendita conexão. Sim. que deu nome aí ao essas pílulas de conteúdo, a esse bate-papo que a gente está construindo aqui no CLAP, e é justamente o que eu quero te perguntar agora. Como começou essa conexão CLAP? Você falou pra gente que vai fazer ali um ano, que você vem se relacionando, faz parte do centro, e como é
que começou essa conexão? Olha, eu tenho 4 anos como empresário, né? Então, nesses 4 anos, desde o começo, eu sabia que eu precisava me moldar, eu precisava aprender e principalmente me conectar, né? É uma coisa que eu aprendi desde cedo que o mundo ele gira, né? E nesse mundo gira, existem tantas coisas que acontecem nesse mundo gira porque tudo está muito interligado, seja na vida pessoal quanto na vida profissional. E quando apareceu a oportunidade do CLAP para mim, eu enxerguei ali realmente uma oportunidade de me conectar, porque fazia sentido as propostas que a Clara, né, e o Daniel traziam para a gente do que eram os princípios do CLAP, que é gerar conexão. Né? E eu já, por ter esse perfil influente, eu sei da importância da comunicação, de estar nas rodas certas, de você participar de momentos que vão te gerar oportunidade. E quando eu me conectei com a Clara, né, e ela me falou do projeto do CLAP, eu nem pensei 2 vezes. Eu falei, olha, tô dentro, né, eu vou me conectar. E foi a partir do momento de busca mesmo, eu estava buscando grupos para fazer parte, né, além desses que a gente faz com amigos, com colegas, muito além de convites para uma reunião simples, né, de negócio ou uma inauguração, talvez, de alguma loja, eu buscava algo que fosse realmente voltado para empresários, voltado para oportunidade, voltado para conexões reais e que trouxesse também os retornos que nós procuramos como empresário. E falando já de termos financeiros, né? Nós buscamos oportunidade. E a oportunidade ela é criada quando nós nos abrimos a conhecer outras pessoas, nos abrimos a conhecer outros negócios, outras histórias. Que a gente muitas das vezes quer só que as pessoas conheçam nossas histórias, mas as histórias nossas ficam interessantes quando a gente também se propõe a conhecer outras histórias, né? Sem contar que a gente aprende muito nessas trocas, né? Foi o que eu comecei falando hoje no motivo desse nosso encontro, né? Desses nossos encontros aqui no Conexão CLAP, que é justamente trazer essas histórias para... Você está empreendendo há 4 anos. Sim. No CLAP você tem a oportunidade de sentar em mesas com empreendedores, empresários que já estão no mercado, né? Inclusive de multinacionais, há mais de 20 anos. Você imagina a troca, você imagina o tanto que é possível aprender quando você vai estrategicamente para um encontro como esse, entendendo que você não vai lá só para o oba-oba ou para, de repente, ir para um restaurante chique ou, de repente, postar uma fotinho no Instagram dizendo que está ali. Isso é importante, Sim. Válido, necessário, mas não é só para isso. Né? Não, com certeza não, né? Eu sempre digo que você tem que aproveitar as oportunidades em todos os meios e lugares que você tiver, né? Inclusive nas reuniões com a minha equipe mesmo, eu sempre incentivo isso, que elas se conectem, sejam com os profissionais, com os vizinhos, no elevador, na academia. As conexões, elas são importantes. E quando você tem a oportunidade de sentar com quem está em degraus acima dos degraus que você está caminhando, isso te direciona, te fortalece, né? Mostrou para mim, inclusive, que muitos dos problemas, das situações do meu dia a dia, que para mim pareciam assim, meu Deus do céu, será que é só eu que passo isso? Quando a gente senta, né, com esse empresário de 20 anos de uma multinacional, ou de um político que já tem uma grande experiência, né, um mentor de alguma área específica, você vai entender que essas pessoas já passaram por problemas iguais ao seu. É uma coisa assim extraordinária, do quanto que as nossas vidas estão conectadas e as experiências elas não são únicas. Então isso é muito legal, a gente está sempre falando que quando você se propõe a conhecer outros empresários, você está disposto ali a vivenciar pelos olhos dele coisas que você já está passando aqui, mas que vai te falar assim, calma, que isso daí já passei, né? É só você ter um pouquinho mais de calma e sabedoria que vamos dizer assim, o pico ele vai chegar, né? E muitas vezes até encurtar caminhos, né? Porque com orientação, eu passei por isso, uma forma simples de resolver, ou a forma mais possível, mais viável de resolver é essa. Enfim, é receber aquelas orientações ali para realmente ganhar tempo, né? Ganhar tempo, perfeito. Eu acho que tu usou a palavra que a gente precisava aqui nesse momento, né? Quando você se encontra com alguém que está te passando uma experiência, você já ganha uma super vantagem, né? Você já está muito à frente. E toda vez que eu tive as oportunidades de sentar com pessoas que são empresários e estão há mais tempo que eu sempre saí de lá com peso, assim, tirando um peso das minhas costas, de pressão, de culpa, será que eu vou conseguir? Porque faz parte também, a gente também, durante o crescimento,
duvidar das nossas competências, porque a gente tá descobrindo ainda, porque é novo, porque não era isso que eu fazia, porque é uma novidade mesmo, acho que essa é a palavra, é uma novidade. Mas empreender é uma novidade todo dia. E o que é mais interessante quando a gente fala nisso é porque realmente, às vezes, empreendendo a gente pensa que tá sozinho. Sim. Que aquilo, meu Deus, é o que não sei mesmo, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabia. Outro dia eu estava conversando com uma amiga que está iniciando agora os primeiros passos, literalmente, está abrindo a empresa. E ela falou, tá, mas aí eu vou lá no órgão, abro a empresa tecnicamente. Aí eu sento, aí eu tenho que falar com o contador. Aí onde é que está escrito quanto eu vou cobrar, ela é médica, quanto eu vou cobrar por cada consulta? Aonde é que tá? Bom, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, aí você tem um passo a passo. Sim. E para muitas pessoas parece óbvio, porque aquilo faz parte do dia a dia, mas para outras não. E é para essas pessoas que a gente está aqui falando da importância dessas conexões, da importância de se permitir sentar com pessoas que sabem muito mais que você e que podem compartilhar as suas experiências. E aí eu vou dizer, sabem muito mais que você em um determinado ponto. Em outro ponto, vai ser a sua vez de apresentar para ela as suas habilidades com coisas que você sabe mais que ela. Sim. E assim você se torna interessante e não interesseiro. Você ter a humildade, na verdade, de poder compartilhar aquilo que você sabe da forma que você sabe apresentá-la também, né? Ser interessante. Acho que todos nós podemos ser interessantes, porque nós sabemos de áreas distintas, que eu sei de algumas coisas que faz parte da minha vida pessoal e profissional, assim como você. E por incrível que pareça, toda vez que nós sentamos, nós compartilhamos muitos assuntos, tiramos dúvidas, você traz orientações para mim. Aqui, eu sou empresário da área de interiores, a Emily é empresária da área da comunicação, mas toda vez que nós nos conectamos, temos essa oportunidade, que são poucas, inclusive, né, amiga? Verdade, temos que nos proporcionar mais esses encontros. Mas é extraordinário o quanto que toda vez que eu sento com a Emily, eu aprendo, né? Ela me incentiva, me poda, fala, amigo, pode melhorar nisso, naquilo. E eu trago as minhas experiências para a Emily também como empresário, né? A Emily falou agora que existe sim um passo a passo para empreender que a gente não sabe, não fomos instruídos na escola, né, em família, a empreender. Ninguém aprendeu a empreender. Mas quando você tem essa chama ardente aqui dentro, né, porque eu preciso fazer algo diferente, as coisas também acontecem de forma automática, porque se tem uma chama aqui dentro, as pessoas também sentiram isso. E você começa a atrair esse tipo de pessoa, né? Começa a atrair outras pessoas que podem te orientar. O que eu quero dizer com a essência de tudo isso, né? A gente tem tanto medo, o medo nos bloqueia tanto, que muitas vezes a gente tem um projeto incrível que poderia ser colocado em prática e transformar a nossa vida, né? Quando eu falo transformar a nossa vida, eu não falo de transformar, de tornar você rico, mas eu transformar de você ser o bem-estar fazendo uma coisa que você gosta, que ama, e às vezes pelo medo você não está fazendo aquilo, está preso ali numa situação, né? Enfim. Então, quando você sentir o desejo de empreender, gente, vai lá e faça, verifica como é que você pode fazer, pesquisa, né, Emily? Como é que eu posso fazer para abrir o CNPJ? Como é que eu faço? Como é que é o computador? Como é que eu faço para estudar mercado? Como é que eu faço para precificar? Cara, se aproxima de pessoas, se conecta a pessoas que já viveram isso, que estão em uma outra fase e que podem te falar desse caminho com tranquilidade, porque elas já passaram por lá. E posso afirmar mais ainda, com toda absoluta certeza, essa pessoa está do seu lado. Toda pessoa que já empreendeu um dia, ele tem, vamos dizer assim, a vontade de ensinar outra pessoa, até para essa pessoa encurtar o caminho e não passar pelas dificuldades que ele passou, né? E hoje até eu me sinto assim, eu fico muito maravilhado quando alguém me convida para falar de empreendedorismo, para falar sobre a minha trajetória, porque eu me sinto até um pai, né, de falar assim, gente, vai por esse caminho aqui, por favor. Se eu puder, né, facilitar o caminho de alguém, eu vou fazer. É o que eu faço, né, que eu faço até com os meus colaboradores, eu sempre digo para eles, ó, a vida hoje, ela é um meio, mas ela pode ser o fim, ou não. Mas aqui, quando vocês estiverem aqui dentro, eu quero preparar para vocês, se amanhã vocês decidirem ter o próprio negócio de vocês, que vocês vão preparados e vão sem medo, vão entendendo que vai ter pessoas no caminho, né? E vai ter pessoas no caminho também que vão te orientar, ó, vai por aqui, eu vou te ajudar. O meu negócio mesmo, eu posso dizer que ele foi construído através de network, né? Através de conexão, de pessoas que me conheceram, validaram o meu trabalho e foram lá e
espalharam para outras pessoas, né? Compartilharam o que eu tinha de melhor. Foram ferramenta, foram fio condutor. Como que acontece no CLAP, Como né? que acontece é no CLAP. O principal objetivo é gerar essas conexões, Sim. apresentar soluções para necessidades, né? Para resolver problemas. E a gente consegue reunir um número grande de profissionais de áreas diversas. Sim. Que faz com que esse leque só aumente e naturalmente. Foi o que eu me apaixonei pelo CLAP, essas inclusive, né? Ainda mais. Porque não é só algo regional daqui, porque é incrível, me conectei com pessoas que eu jamais nem pensei fazer parte da roda ou sentar na mesa. Aqui mesmo da cidade. Aqui em Porto Velho, né, Rondônia, mas também em outros estados. Sentei em mesas extraordinárias, conheci histórias assim maravilhosas. Histórias aqui que, surpreendentemente, nós quando escutamos essas histórias, falamos assim, meu Deus, é muito parecido com a minha história. E o que tem, acho que 99% dos empresários tem uma história muito parecida de crescimento, às vezes das dificuldades do começo, os medos, né? Da quase desistência. A quase desistência, gente, é super normal isso, a gente não nasce pronto e as coisas não são fáceis. Se eu falar pra você agora, gente, empreender é fácil. Não, não é fácil. Mas qual é o fácil? Qual é o fácil que você quer para sua vida, né? Ou qual é o difícil que você quer para minha vida? Hoje eu prefiro o difícil de estar empreendendo, aprendendo e vivendo a minha própria história. Né? Foi isso que eu escolhi para mim. Esse foi o difícil que eu escolhi. E vai ter pessoas por aí que querem também que você viva esses momentos difíceis porque eles são transformadores. Isso é verdade. A gente reforça isso através desse movimento que é o CLAP, que traz essas conexões e que agora também está aqui no digital, para que a gente possa rever essas histórias. Primeiro, para que a gente possa ecoar, contar essas histórias. Depois, para que a gente possa rever sempre que possível, para se inspirar e ali já curtir, ali já seguir, ali já mandar um direct, tirar uma dúvida, se conectar, fazer bons negócios, aprender e dar passos importantes. Tirar o sonho da gaveta, né, também. Tirar o sonho da gaveta, porque estamos aí no início do ano, é aquela hora simbólica de fazer as mudanças. E eu quero saber, Gelson, para a gente encerrar, na verdade, quero te pedir uma frase para esse 2026, um lema. Cara, uma frase para 2026, eu vou falar que assim, o CLAP, ele me lembra que visão poderosa sem ação, né, é só um discurso. Então, assim, que 2026 que tenha mais ação, que tenha mais construção, né, e que você se torne, assim, imparável, né? Acredite no seu sonho e vá atrás, né? Faça acontecer. Dê o primeiro passo. Muito bem. É bom demais ouvir esses incentivos de quem, como disse no início, passou pelo processo e segue também, né? Porque é um empresário novo, 4 anos de história, de uma história de muitas conquistas, que tem muita coisa para ensinar, para compartilhar, mas que também segue aprendendo todos os dias. E graças a oportunidades como essas, de movimentos como o CLAP, a gente pode conversar, a gente pode trazer essas histórias, compartilhar tudo isso, proporcionar um alcance maior e inspirar ainda mais pessoas. Obrigada, Gelson, que inclusive foi o responsável com a Veda Interiores pelo nosso cenário, que vai receber toda essa primeira temporada do Conexão CLAP, com os estofados e as cortinas da Veda Interiores, que vestem os momentos e os ambientes com muita elegância e também com muita personalidade, né, Gelson? Sim. Vocês têm esse cuidado de ir fazer as escolhas que atendam às necessidades dos clientes. Muito obrigado, Emily, pelo convite ao CLAP, principalmente pela oportunidade de estar aqui, né, levando um pouquinho da minha história. Obrigado ao CLAP, inclusive, pelas conexões extraordinárias que eu fiz, né, estou fazendo, inclusive. Isso trouxe grandes retornos para a gente. E mais ainda, fiquei muito mais feliz, né, de quando a Emily me convidou para fazer parte aqui da ECOA, contribuindo aqui com a transformação do design, né? Um cenário especial, personalizado, né, para esse... Esse é um dos
da cultura da Veda, né? Trazer algo muito personalizado que realmente traga a identidade de quem está contribuindo com aquele ambiente, né? Olha, de quem está construindo esse ambiente. Obrigado, viu, Emily? Nós que agradecemos. E aí vocês vão acompanhar também as redes sociais, tanto do Gelson quanto da Veda Interiores, que nós vamos deixar aqui na descrição, porque reforçando esse compromisso de gerar conexões, nós fazemos questão que vocês se conheçam. O nosso Conexão Clap vai ficando por aqui, mas com um combinado de que nos encontraremos em breve. Até a próxima!